Olá! Hoje vamos aprender sobre vírus. Você já teve gripe alguma vez? Já se perguntou por que a gente fica gripado? A culpa pode ser de um vírus. Mas você sabe o que são vírus? Um vírus é um pequeno agente infeccioso capaz de se replicar apenas quando está dentro de uma célula viva. Eles são capazes de infectar todos os tipos de células, seja de animais, plantas, bactérias e fungos. No meio dessa pandemia que estamos vivendo, ouvimos falar que o que está causando tudo isso é um vírus. Ao mesmo tempo, tem muita gente misturando o que é vírus e o que é bactéria. E você aí? Sabe qual é a diferença entre vírus e bactéria? A bactéria é muito mais complexa, porque ela é formada por uma célula. Ela é capaz de se reproduzir, de se alimentar, por exemplo. O vírus é uma estrutura muito mais simples. É como se eles fossem um envelope só com um bilhete dentro, que é o código genético deles. Nada mais. O vírus não tem autonomia, ele depende de outro ser vivo. Ele não consegue fazer nada sozinho. Ele precisa infectar alguma coisa. Quando o vírus encontra uma célula vítima, pode ser a sua, pode ser de uma bactéria, ele vai invadir essa célula e modificar as estruturas internas para fazer com que a célula passe a produzir mais vírus. Chega uma hora que essa célula já produziu tanto vírus que ela arrebenta e solta esse monte de vírus. E eles vão infectar outras células. Aí você já imaginou o tamanho do problema, né? Na maioria das vezes que a gente tem uma infecção por vírus, o remédio que a gente toma serve para diminuir os sintomas, como febre, dor de cabeça, dor no corpo, e não para matar o vírus em si. Porque quando a gente fala de vírus, é muito complicado, porque ele está no controle. Ele faz com que seu corpo jogue contra você. Então, atacar o vírus pode significar atacar a gente mesmo. Ele está ali no controle das nossas células. Por isso que é tão difícil um remédio eficaz contra vírus. Como se não bastasse trazer tantos problemas, esses bichinhos ainda são polêmicos. Bichinhos? Talvez não. Porque a polêmica é justamente essa. Tem muita gente que defende que os vírus simplesmente não são seres vivos. O argumento para isso é que para ter vida precisa ter células. E vírus não tem célula. A célula é importante porque através dela o organismo consegue tirar energia, se alimentar e além disso se reproduzir. E como o vírus não tem célula, não tem vida. Mas alguns pensam contrário a isso. Como os vírus são transmitidos? Os vírus podem ser transmitidos por diferentes vetores, como os animais, a água, o ar, os alimentos e os objetos. Um vetor é o portador de um vírus, que pode infectar outros organismos. Por exemplo, um mosquito com a sua picada pode propagar o vírus, infectando outro animal. Quando tossimos, os vírus se distribuem pelo ar, transmitindo-se muito facilmente e contagiando os seres vivos que estiverem ao redor. Por isso, é recomendável tapar a boca com o antebraço quando formos tossir. Assim, também evitamos o contato com as nossas mãos. Além disso, podemos prevenir a transmissão do vírus por contato com hábitos de higiene, como, por exemplo, lavar as mãos muito bem e com frequência. Hoje nós aprendemos o que são os vírus, quais são as diferenças entre os vírus e as bactérias e como eles são transmitidos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os meios para nos prevenir contra os vírus. Eu espero que vocês tenham gostado, façam as atividades lá no blog e até a próxima!